Olá, eu tenho um convite para você no dia de hoje. Seja como a jabuticabeira, seja como os frutos da jabuticabeira. Eu cheguei a esta conclusão, estou em viagem, em Alagoas, de férias. Eu estava andando, próximo à praia, e lembrei deste fruto. Deus colocou em meu espírito exatamente este fruto. E eu fui pesquisar a respeito da jabuticabeira. Como assim, seja como a jabuticabeira, seja como o seu fruto? E aqui, algo grandioso, Deus mostrou que a jabuticabeira, ela é uma árvore bastante resistente. Aqui, ela nos inspira a ter algumas atitudes. A primeira delas é a paciência. A paciência, uma jabuticabeira, ela leva em torno de 7 a 15 anos para começar a dar frutos. E o lugar onde eu moro, em São Paulo, tem um pé deste. E de fato, demorou bastante para começar a dar frutos. Então, não se preocupe com o seu ministério, se as coisas não estão fluindo. Mas se preocupe em ganhar bagagem, em ter mais aprendizado, em buscar mais a presença do Senhor. Porque a hora que você começar a dar frutos, você vai precisar ter substância, vai precisar ter nutrientes para manter a consistência naquilo que está levando da palavra de Deus. Isto falou muito comigo. O Ministério das Cartas para Deus, onde eu publico os meus vídeos, os meus pensamentos, ele é bem recente, está em fase de maturação, mas ele foi criado pela vontade de Deus. Deus colocou isso no meu espírito. E agora tem o livro, e agora tem o canal do YouTube, o canal do Facebook. E eu não me preocupo com a quantidade de pessoas que estão me seguindo, que estão curtindo o que eu coloco, mas eu me preocupo em transmitir com fidelidade o que a palavra de Deus nos traz. E aqui eu ainda estou fazendo essa comparação, e eu deixei a palavra de Deus para o final, porque é o que tem de mais extraordinário nisso que Deus colocou no meu coração. Um outro ponto aqui da jabuticabeira é a resiliência. Ela resiste a diferentes condições de clima, regiões. Eu moro lá em São Paulo, no interior de São Paulo, em Mairinque, e tem uma árvore lá que dá bastante frutos. Ela não é tão grande, mas já dá frutos. Está no meio ali da calçada, não tem árvores por perto. Olha a resiliência dela. Numa condição inóspita, numa condição inapropriada para aquela árvore. As folhas verdes e o tronco cheio de frutos, mais de uma vez por ano. Olha a resiliência dessa árvore. Olha o que ela nos ensina. A sermos resistentes, independente da situação. Qual é a situação que você está enfrentando? Qual é a situação que você está passando? Foque menos no que você está passando e foque mais no que você está tentando. O que você está tentando diante das situações que você está passando? O que eu estou tentando diante dessas situações? Que o Senhor seja a nossa prioridade e Ele vai dar as direções daquilo que precisamos para seguir adiante. Generosidade. A jabuticabeira nos ensina a generosidade. Ela dá frutos silenciosa. É uma generosidade silenciosa. Dá frutos bons, frutos doces, frutos saudáveis, porque as frutas dão qualidade de vida para quem as consome da maneira correta. A generosidade de uma jabuticabeira nos ensina a não fazer barulho, não fazer alarde, não ser aquela generosidade de holofote que a pessoa faz para aparecer mais, para ter mais curtidas, para ter mais fãs. Não, uma generosidade genuína, silenciosa, como Jesus fez nessa terra. Ele não fazia alarde dos seus milagres, muito pelo contrário, ele dizia: não conte a ninguém, vá ao sacerdote, se apresente diante deles. Ele não tinha mérito, não queria o mérito para ele daquilo que ele fazia, mas ele queria o mérito para Deus diante dos homens. A generosidade genuína de Jesus e silenciosa. Ele transbordou nessa terra a generosidade, e a jabuticabeira faz exatamente isso. Ela dava uns frutos, frutos doces, sem holofotes, sem alarde. Cumpre o seu papel nesta terra. E é um convite que Deus faz para nós todos os dias, dentro da sua palavra. A generosidade, ela transborda. A generosidade devolve. Aquele que tem um coração generoso pode ter certeza que ele colherá aquilo que está plantando. Que tremendo, né? E o propósito. A jabuticabeira também nos ensina a seguir no nosso propósito. O propósito dela é dar bons frutos. Frutos doces, frutos saudáveis. Isso é um convite para nós, para primeiro sabermos qual é o nosso propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? Nós estamos seguindo corretamente diante dele? Nós estamos cumprindo conforme a vontade de Deus? A jabuticabeira cumpre. Esses frutos estão ligados ao tronco. Olha o propósito agora da jabuticaba. Por que eu falei lá no início?
Seja como a jabuticabeira. Seja como os frutos da jabuticabeira. A jabuticabeira, a maioria delas, elas dão seus frutos no tronco ou nos galhos mais largos. É uma planta chamada de cauliforme. Ela dá os seus frutos no tronco. E não é comum, não é algo comum. Não são poucas as frutas que dão o seu fruto no tronco. Mas isso tem um grande ensinamento para todos nós. Aquilo que está ligado no tronco está mais concentrado. Aquilo que está ligado no tronco está mais próximo do propósito. Aquilo que está ligado a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo está ligado ao tronco, está ligado à raiz, está ligado a Deus. Quantas vezes nós estamos aí mais preocupados em estar ligado a uma igreja, em estarmos ligados a pessoas, estarmos ligados à família, e dependendo do tipo de ligação não é errado, mas o que essa ligação traz de volta para nós? Quantas pessoas dão mais ênfase àquilo que elas estão ligadas ou às pessoas às quais elas estão ligadas do que ao tronco, a Deus, do que ao centro das nossas vidas? O teocentrismo fala bastante disso. A teologia, né? Deus é o centro de tudo. Mas quantas pessoas estão ligadas aí a tantas outras coisas? A idolatria, a coisas que não vêm de Deus, a pessoas, aquilo que ela colocou como maior que Deus na frente dela. O que você tem colocado na frente de Deus? Eu não quero entrar aqui no mérito de religião, porque a minha religião é Jesus Cristo. Mas eu quero aqui entrar no mérito, qual é o centro? Ao qual tronco você está ligado? Qual é o centro da sua vida? Seja como o fruto da jabuticabeira. A jabuticaba está ligada ao tronco. Você nunca vai ver uma jabuticaba ligada na parte mais fina, nos galhos mais finos. Ela não se permite estar ligado em lugares que ela não vai cumprir o seu propósito. Ela não se compromete a estar ligada a pessoas que não vão edificá-la. Ela não vai estar preocupada. A jabuticaba não vai estar preocupada, não vai nem se permitir estar ligada àquilo que vai ser o fim dela. Se uma jabuticaba nascer na ponta de algum galho fino, de algum galho fraco, de algum galho que se quebra, de alguma folha que cai, ela não vai cumprir o seu propósito. A árvore e a jabuticabeira têm o seu propósito, mas os frutos também têm. E eu considero aqui que o tronco é Deus, o tronco é Jesus, o tronco é o Espírito Santo. E eles já cumpriram o propósito deles, e ainda tem muito para se cumprir. Mas você e eu temos que ser os frutos. Temos que ser os frutos da jabuticabeira, a própria jabuticaba, para também cumprir o nosso propósito. E qual é o propósito da jabuticaba? Ser um fruto saboroso, suculento, que agrada àqueles que vão consumir. Esse é o propósito da fruta. E qual é o seu propósito? Aonde você está ligado? A quem você vai alimentar como um fruto doce, saboroso, saudável? Vai depender de onde você está ligado. E agora aqui eu quero entrar na palavra de Deus para fechar esse raciocínio. Lá em Mateus 7, no versículo 19, a palavra de Deus vai dizer assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e jogada no fogo. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e jogada no fogo. Uma árvore frutífera que foi contaminada por alguma coisa, não está dando mais bons frutos, está dando frutos com defeitos, frutos com bicho, ela é cortada e jogada fora. Se nós não entendermos que nós somos estas árvores que Deus colocou na terra para frutificar e semear frutos bons neste mundo, como a jabuticabeira, nós corremos este risco. Nós corremos o risco de ser cortados e lançados no fogo se nós estivermos fora do nosso propósito, entregando maus frutos, ligados aos galhos mais finos, ou às folhas que caem na primeira chuva. Nós seremos cortados e lançados no fogo. É assim que funciona. Eu sei que essa palavra é dura, mas você e eu temos escolha. Você e eu temos escolha. Ah, mas eu vejo pessoas por aí, cheias de dinheiro, ricas, não ajudam ninguém, e elas estão aí vivendo. Exatamente, elas estão aí vivendo. Até quando? Até quando? O próprio Jesus nos declarou que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E como nós vamos para o Pai? Só dizendo que aceitamos Jesus? Só aceitando Jesus nós vamos ao Pai? Não. É o primeiro passo. É o primeiro passo. O restante está no nosso comportamento, o restante está nas nossas atitudes. Ah, mas não é pela obra que nós somos salvos, é pela entrega? Sim. Mas o que você tem entregado? É pela misericórdia. Sim, Deus é misericordioso.
Mas o que você e eu temos feito em gratidão a essa misericórdia? Seja como a jabuticabeira. Forneça bons frutos. Tenha paciência. Seja resiliente. Resista às adversidades. Tenha generosidade silenciosa, sem fazer alarde, sem fazer barulho. E o principal, cumpra o seu propósito. Esse é o convite que Deus faz para nós neste dia. E aí, sendo como a jabuticabeira, cumprindo o seu propósito, vá além, seja também a jabuticaba. Está ligada ao tronco, está ligada àquilo que edifica, não àquilo que condena, está ligado àquilo que nunca vai te frustrar. Porque as pessoas nos frustram. Quando estamos ligados a galhos fracos, folhas finas, o vento vem, elas quebram e caem. Quando nós estamos mais ligados às pessoas do que à palavra de Deus, do que o seu propósito, é como se estivéssemos ligados. Se fôssemos uma jabuticaba ligada num galho fino ou numa folha. O vento vem, ela cai. E o fruto cai junto. Um fruto fraco, que não está cumprindo o seu propósito. Quando Deus disse que nós temos, quando Jesus disse que nós temos que edificar a nossa casa na rocha, para que ela resista ao vento e à tempestade. Onde é esta rocha? É o tronco. É Jesus. É o principal. É o princípio, o meio e o fim. Esteja ligado ao tronco, como a jabuticaba. Entregue frutos bons, como a jabuticabeira. É o convite para este dia. Que Deus abençoe o seu dia, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Até mais, amados. Deus abençoe a todos.